No vasto e silencioso deserto do Sinai, sob um céu noturno cortado por relâmpagos distantes, um som ecoa. Não é o som do trovão nem do vento uivante, mas algo mais profundo, mais antigo. Uma luz dourada, de origem sobrenatural, começa a pulsar na escuridão, rompendo o véu da noite. E então, ela surge, envolta em um brilho que a própria escuridão não pode conter. A Arca da Aliança. Um objeto forjado não apenas de madeira e ouro, mas de mistério, poder e da própria presença de Deus. Este não é um simples baú. É o epicentro da fé de uma nação, o símbolo visível do Deus invisível. Sua história começa no Monte Sinai, onde Moisés, em comunhão direta com o Criador, recebe instruções divinas detalhadas. Construída com a resistente madeira de acácia, cada centímetro foi meticulosamente revestido com ouro puro, por dentro e por fora. Uma coroa de ouro a adornava, e varais também de ouro permitiam que fosse transportada sem que mãos humanas a tocassem. Sobre sua tampa, o propiciatório, o lugar da misericórdia, 2 querubins de ouro se postavam, um de frente para o outro, com as asas estendidas, cobrindo o assento da graça. Era ali, entre os querubins, que Deus prometeu se encontrar com seu povo. Era ali que o céu tocava a terra. Dentro dela guardavam-se as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e uma porção do maná, o pão do céu. Tesouros que representavam a aliança, a provisão e a autoridade de Deus. A arca não era um objeto para ser admirado à distância. Era um instrumento de poder divino em ação. Quando os israelitas chegaram às margens do transbordante rio Jordão, as águas se abriram no momento em que os pés dos sacerdotes que a carregavam tocaram a correnteza. O povo atravessou em terra seca, testemunhando um milagre que ecoava a travessia do Mar Vermelho. A arca ia à frente, abrindo o caminho impossível. Diante das impenetráveis muralhas de Jericó, a estratégia de guerra não veio de homens, mas de Deus. Por 6 dias, o exército marchou em silêncio ao redor da cidade, seguindo a Arca da Aliança. No 7º dia, após 7 voltas, ao som das trombetas e do grito do povo, as muralhas que desafiavam impérios ruíram como areia. O poder que acompanhava a arca não era militar, mas espiritual. Era demonstração de que a obediência à presença de Deus era a maior de todas as forças. No coração do tabernáculo, e mais tarde no templo de Salomão, a arca repousava no lugar mais sagrado, o Santo dos Santos, separada por um véu espesso. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, e não sem sangue, para fazer expiação pelos pecados do povo. A presença divina era tão intensa, tão pura e santa, que um temor reverente permeava toda a nação. Aproximar-se da arca era aproximar-se do próprio Deus. Mas este poder não era para ser tratado levianamente. A história de Uzá serve como um lembrete sombrio e solene. Durante o transporte da arca para Jerusalém, os bois que puxavam o carro tropeçaram. Em um gesto instintivo, Uzá estendeu a mão e tocou na arca para firmá-la, violando a lei divina que proibia o toque humano. Naquele instante, a ira de Deus se acendeu, e Uzá caiu morto. Sua intenção pode ter sido boa, mas sua ação desrespeitou a santidade explícita de Deus. O evento encheu o rei Davi de um profundo temor. Ele, que dançou e celebrou a presença de Deus, agora se perguntava: como trarei a minha arca do Senhor? Com medo, Davi desviou a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. O que aconteceu a seguir foi surpreendente. Durante os 3 meses em que a arca permaneceu em sua casa, o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família de forma extraordinária. A mesma presença que trouxe juízo sobre a irreverência de Uzá, derramou bênção sobre a reverência e hospitalidade de Obed-edom. A lição era clara. A presença de Deus é fonte de vida e bênção para aqueles que a honram, mas de juízo para aqueles que a tratam com desrespeito. Com um coração renovado e compreendendo a necessidade de reverência e obediência, Davi finalmente trouxe a arca para Jerusalém. Desta vez, seguindo as ordenanças corretas, com os levitas a carregando nos ombros. A chegada foi uma explosão de alegria, sacrifícios e celebração. Davi dançou com todas as suas forças diante do Senhor, um rei se humilhando diante do Rei dos Reis. A arca havia encontrado seu lugar, e a presença de Deus habitava no meio do seu povo. Depois do Templo de Salomão, a história da arca se torna um dos maiores mistérios da humanidade. Com a invasão da Babilônia e a destruição de Jerusalém, ela desaparece dos registros históricos. Foi escondida, destruída, levada para o céu. Por séculos, caçadores de tesouros, arqueólogos e teólogos têm procurado por ela, mas seu paradeiro permanece desconhecido. Talvez seu desaparecimento físico carregue uma mensagem espiritual ainda mais profunda. A Arca da Aliança era um símbolo, um prenúncio de algo maior. Ela apontava para uma nova aliança, onde a presença de Deus não habitaria mais em um baú de madeira e ouro, mas no coração daqueles que creem. Hoje,
A história da arca nos convida a uma reflexão. Ela nos lembra que a presença de Deus é real, poderosa e santa. Ela exige de nós mais do que curiosidade. Exige reverência, fé e obediência. Assim como a arca abriu caminhos, derrubou muralhas e trouxe bênçãos, a presença de Deus em nossas vidas tem o poder de fazer o impossível. A questão que ecoa através dos séculos não é onde a arca está, mas como nós tratamos a sagrada presença de Deus em nosso meio. Honramos essa presença com um coração humilde e obediente? Pois é nessa honra que encontramos a verdadeira bênção, o verdadeiro poder e a verdadeira vida. Agradeço por assistir. Se esta história tocou você, inscreva-se e ative as notificações para mais jornadas como esta. Até a próxima!